Olá, bem-vindo para você que acompanha a programação da Jovem Pan e a gente começa agora o nosso Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca, direta, com pessoas que fazem parte da história do Brasil. E o nosso assunto, Previdência Social. A pandemia trouxe desafios para a previdência no país. As novas regras da prova de vida devem ajudar os segurados. Já o Supremo Tribunal Federal retoma ainda nesse mês o julgamento da revisão da vida toda. O futuro da Previdência Social e das aposentadorias, agora no Diálogo Jovem Pan. Bom, o nosso convidado é o advogado Rodolfo Hammer, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, para falar sobre aposentadoria, sobre esses assuntos importantes que mexem, claro, com todo mundo. Doutor Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A gente sempre se falou pela Rádio Jovem Pan, agora estamos aqui na TV Jovem Pan News. Bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição da Jovem Pan e parabenizando o excelente canal Jovem Pan News, que tem sido aí muito sucesso em todo o país. Muito obrigado. Bom, e a gente faz também, claro, uma prestação de serviço para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. E previdência é um assunto que mexe com todo mundo quer saber, todo mundo faz as contas para saber quando vai se aposentar. E eu começo perguntando, doutor Rodolfo, a pandemia mudou o que nessa área? Porque a gente vem lá de alguns anos com a reforma da Previdência, a gente muito tempo se falando aqui sobre essas mudanças previdenciárias, mas a pandemia trouxe quais mudanças para essa área tão importante aqui no país? Bom, inicialmente nós temos sempre que lembrar que a Previdência Social, no decorrer do tempo, ela necessita de reformas porque a vida em si muda, né? Nós temos um aumento da expectativa de vida, ora nós temos situações em pessoas recebendo mais, então é necessário sim sempre fazer essa adequação do sistema. Com a pandemia, com a questão do Covid, o que aconteceu? Nós estamos experimentando mudanças também significativas. Dentre elas, a gente já pode citar que a expectativa de vida do brasileiro ela caiu. E isso também afeta a Previdência Social, uma vez que, para que a pessoa receba um benefício previdenciário, é considerado a expectativa de sobrevida, de vida dessa pessoa, para ver quanto tempo ela vai receber esse benefício. Isso é uma das mudanças que o Covid causou na Previdência Social. Dentre outras, nós tivemos aí, Tiago, e isso é muito importante, a questão da prova de vida. O que é a prova de vida? Prova de vida é um mecanismo que o governo implanta para que aquele segurado, aquele pensionista, aquela pessoa que recebe um benefício do INSS, se dirija ao banco ou à própria agência do INSS para provar que ele está vivo e por isso ele tem direito de receber o benefício. Porém, o Covid chegou e proibiu as pessoas de sair de casa, as pessoas tinham que ficar em casa por conta da transmissão do Covid, que era muito grande, e com isso o INSS ficou meio que sem saber como fazer essa prova de vida, já que ela era obrigatória de forma presencial. E aí foi se prorrogando, ou seja, em determinado a pandemia de 2020, então em 2020 foi prorrogando até o final do ano, para que não fizesse prova de vida e que os benefícios então não fossem cancelados. Depois passou para 21 e isso foram havendo prorrogações nesse sentido. E as pessoas em si não estavam obrigadas a fazer a prova de vida. Nesse meio tempo, algumas pessoas até ficaram sem benefício e nós tivemos que atuar de alguma forma ou fazer online, alguma forma para provar que aquela pessoa estava viva e recebendo. O que aconteceu recentemente, e nós temos que chamar a atenção a isso, Tiago, é que o governo agora está desobrigando a prova de vida presencial. Porque como é que funcionava a prova de vida? A pessoa, naquele período em que ela tinha que fazer, geralmente esse período se dá no mês de aniversário. Então, por exemplo, nós estamos em fevereiro de 2022. A pessoa que faz aniversário aqui no mês de fevereiro, ela teria que ou se dirigir ao banco ou à própria agência do INSS para que aquele funcionário da agência bancária pudesse ver aquela pessoa, conferir o RG e falar, olha, você está bem, está vivo, você vai continuar recebendo o seu benefício. Mas com a pandemia, como isso foi sendo impedido de se realizar, o que aconteceu? O governo agora lança
a prova de vida através de outros meios. Nós temos hoje o celular com câmera, com digital, que você pode muito bem fazer a prova de vida digital e outros mecanismos, né? Às vezes a pessoa declara imposto de renda. Se ela está declarando imposto de renda, obviamente ela está viva. Às vezes a pessoa está num médico do SUS, se ela está naquela consulta, o médico do SUS, o Sistema Único de Saúde é integrado e consegue fazer a prova de vida. Então não vai ser, segundo o governo tem falado, mais obrigatória essa prova de vida em razão da pandemia que trouxe essa evolução para o INSS no sentido de que você pode fazer a prova de vida de outras formas que não presencial até o banco. O que Mas, podia, doutor, Thiago? Não, só para acrescentar, qual que é a recomendação para quem recebeu em casa uma notificação dizendo que a pessoa precisa comparecer a um posto para fazer a prova de vida? Qual que é a orientação? Porque o governo, inclusive, há algumas semanas fez esse anúncio que o senhor está falando de que não há mais a necessidade da pessoa comparecer presencialmente. Qual que é a orientação para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Como é que a pessoa sabe que ela tem que fazer a prova de vida? Geralmente é no mês de aniversário. E qual é a maior punição? A punição é você tentar usar o dinheiro da Previdência, seja ele da aposentadoria ou da pensão, e esse valor está bloqueado porque você não fez a prova de vida. Isso não é para acontecer. Por quê? Porque está suspenso e não vai haver mais a necessidade de fazer a prova de vida fisicamente. Mas, como você está colocando, Thiago, e se isso acontecer, o que eu posso fazer? Imediatamente você precisa entrar no sistema do Meu INSS, é um sistema do próprio INSS, então você vai no site de busca e digita lá Meu INSS, e você vai entrar nesse site, provavelmente você já tem que ter um cadastro, se você não tem, você consegue fazer na hora, e você vai pedir a reativação desse benefício. Então você vai informar, através do sistema do Meu INSS, que você está com benefício bloqueado ou suspenso e que você não poderia estar uma vez que a prova de vida está suspensa. Se ainda assim continuar, se ainda assim ficar bloqueado esse benefício, o interessante é que você se dirija assim ao banco para verificar se consegue fazer esse desbloqueio na própria agência bancária que você recebe, e se não receber, volta para o meu sistema do Meu INSS e agende um atendimento nas agências da Previdência, que estão atendendo, obviamente, com horário marcado, com todas as proteções essenciais, todos os protocolos de segurança por conta do Covid, mas ela ainda atende, ainda faz atendimento. Geralmente você consegue fazer esse atendimento. O problema é que às vezes está muito longe, para você ter um atendimento daqui 1 mês, 2 meses, e você precisa do dinheiro naquele dia ou naquela hora para pagar as suas contas. E é aí que a gente precisa entrar no sistema do Meu INSS. Então, Thiago, como sempre a Jovem Pan tem feito, um programa de utilidade pública, o que eu sempre recomendo para as pessoas? Façam o cadastro no sistema do Meu INSS, que é do próprio INSS. É muito simples, é só entrar pela internet e fazer. Se você não consegue, pede para alguém, porque às vezes o aposentado ele já tem uma certa idade, ele não tem habilidade na internet, ele pode pedir para um neto, para um filho para ajudar e manter atualizados os dados nesse cadastro. Por quê? Porque muitas vezes o INSS tenta fazer uma comunicação e está lá o telefone antigo ou o endereço antigo e a pessoa não tem mais o contato. Então é importante sempre atualizar. Mudou de casa, vai no sistema do Meu INSS, atualiza. Trocou o telefone celular, que hoje isso é comum, vai lá e atualiza no sistema do Meu INSS. Trocou o e-mail, vai lá e atualiza no sistema do Meu INSS. É importantíssimo você ter o sistema do Meu INSS sempre atualizado e ter essa senha de acesso, que é toda a senha do sistema do governo. Então, essa senha ela é como se fosse uma senha única para vários órgãos do governo. Doutor Rodolfo, uma outra questão, o Supremo pode definir, ainda nesse mês de fevereiro, o que se chama de revisão da vida toda. A gente mesmo aqui na Jovem Pan já conversou com o senhor muito sobre isso, o placar no Supremo está empatado. Primeiro, eu queria didaticamente que o senhor explicasse o que é essa revisão da vida toda, se o Supremo se posicionar com uma questão positiva, se isso realmente vai valer, o que muda na vida do aposentado, quem ainda está trabalhando, se é que mexe tanto com o aposentado quanto quem está trabalhando, o que isso vai mudar na vida das pessoas? Bom, nós temos aí do dia 25 de fevereiro ao dia 9 de março o retorno para o Supremo julgar a questão da revisão da vida toda. Tiago, a revisão da vida toda, como o próprio nome diz, ela pede para que todo o período de contribuição daquele segurado seja incluído no cálculo da aposentadoria dele.
Isso tem um impacto significativo. Por quê? Porque desde 98, para que você possa, com a reforma da Previdência lá em 1998, para que você possa se aposentar, é levado em consideração a média dos seus salários de julho de 94, que foi quando virou o Plano Real, até o dia em que você se aposenta. Então, por exemplo, se nós se aposentássemos hoje, nós estaríamos colocando todas as nossas contribuições de julho de 94 até fevereiro de 22. O que acontece? A vida toda ela tem o seguinte intenção: falar para aquele segurado que trabalhou, obviamente, antes de 94, incluir aqueles salários anteriores a 94. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalhou de 1972 e se aposentou em 2000, em 2010, ele quer a inclusão dos salários para o cálculo da aposentadoria desde 1972. E por que ele quer esse cálculo? Porque naquela época, em 72, 3, 4, 5, até o dia que ele se aposentou, até 94, por exemplo, a média dele era alta, ele tinha um bom salário. E isso acontece com grande parte da população. Muita gente teve excelentes salários de contribuição até 1994, e em 94, por exemplo, passou a pagar sobre salário mínimo, ficou desempregado, e aí o que aconteceu? Quando ele pediu a aposentadoria, a média veio de 94 para frente e o valor da aposentadoria caiu muito. Então nós temos exemplos de pessoas que hoje passam de R$3.000 de aposentadoria, com a revisão da vida toda ela passa a ganhar 5 mil, 6 mil, muitas vezes quase o teto previdenciário. Por quê? Porque antes de 94 ela tinha boas contribuições. Agora, nem todo mundo tem direito. Quem tinha salário ruim, salário baixo, antes de 1994 não vale a pena. Mas essa revisão ela é específica para quem tinha bons salários até 1994 e tem dado excelentes revisões. O problema é que essa questão chegou no Supremo e hoje está 5-5. Nós temos agora o único voto que falta é do ministro Alexandre de Moraes. Nós não sabemos como vai ser esse voto, mas estamos muito confiantes que seja favorável aos segurados. Por quê? Porque a regra não pode ser pior para uma pessoa que se aposentou receber menos do que ela poderia receber se utilizasse todos os salários. Então, nós estamos bem confiantes nessa tese, né? São muitas pessoas que dependem disso. A gente tem caso aqui de aposentadoria saindo de salário mínimo para R$4.000, vai fazer uma mudança significativa na vida daquela pessoa. É um direito, nós não estamos pedindo nada que não seja direito, a legislação assim permite, a regra de transição não pode ser pior do que uma regra final, e é isso que nós queremos. Vamos ver como vai ser essa votação. Todos os segurados estão apreensivos, né, principalmente quem já entrou com a ação. E o que é importante, Thiago, que você tem 10 anos para fazer esse tipo de revisão. Então hoje, em 2022, só pode fazer de 2012 para frente por conta da decadência, né? A pessoa que se aposentou, isso também é uma dúvida muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar 10 anos para fazer a revisão do meu processo. Não, no processo de aposentadoria, não. Você tem até 10 anos. Então você pode fazer no primeiro, no segundo, no terceiro ano, no quarto ano. O que você não pode fazer é depois do 10º ano de aposentado, porque aí você não consegue mais fazer essa revisão, né? Mas é uma revisão que consideravelmente vai impactar a vida das pessoas. Essas pessoas vão ter, se ela for julgada procedente, mais poder de compra, vão obviamente gastar mais, e aí faz a roda girar. E o impacto para a Previdência, ele não é um impacto negativo, não. Muita gente diz que mas não é. Por quê? Porque, Thiago, as pessoas contribuíram. Então, os salários antes de 94, eles entraram para os cofres da Previdência. Ninguém está pedindo, olha, me dê um salário maior sem a minha contribuição. Pelo contrário, houve contribuição e o que houve no meio do caminho foi uma mudança de regra.
Mas, doutor, em relação a isso, é claro, o governo sempre alega a história, a discussão sobre o rombo da Previdência Social aqui no país. Aliás, agora na campanha eleitoral, essa discussão vai ser muito feita aqui no Brasil. Mas eu pergunto, o governo vai ter dinheiro disponível para pagar essas aposentadorias? O INSS vai ter espaço, vai ter recursos para isso? Claro que é muito bem-vindo para o segurado, mas como é que fica a questão? Porque é o governo que paga, né? Sim, é o governo. Essa questão do déficit previdenciário, essa questão sempre foi muito debatida e toda eleição a discussão é a mesma, né? A Previdência vai quebrar, não temos dinheiro para fazer os pagamentos. E o que é importante deixar claro, Tiago, nós vivemos num sistema chamado Sistema de Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social nós temos a Previdência Social, nós temos a saúde e nós temos a assistência. Quando nós falamos em saúde, nós estamos a falar do Sistema Único de Saúde que qualquer um pode usar, independentemente de contribuir. Eu não pago um carnê, por exemplo, para usar o hospital do SUS. E a assistência social é a mesma coisa. Qualquer um pode usar desde que preencher os requisitos, mesmo sem a devida contribuição. Já na Previdência Social, para que eu receba um benefício, eu preciso estar contribuindo. E é aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. O sistema nosso, ele chama contributivo retributivo. Eu contribuo por uma retribuição futura. Então, toda vez que nós falamos em déficit da Previdência, a Previdência em si ela não tem déficit. Pelo contrário, ela tem um superávit. O que pode gerar déficit, o que mostra o gráfico do déficit é na saúde e na assistência, que são fornecida de maneira gratuita, mas a Previdência em si, ela não tem déficit. O que precisa é fazer essa separação de contas, que aí numa campanha muitas vezes não dá tempo, porque nós temos tempo, o candidato vai ter tempo de falar, tempo de réplica, de argumentação, e não dá tempo de ele esclarecer isso, e coloca tudo num pacote só. Colocando tudo num pacote só nos assusta, porque vai falar, meu Deus, deu não sei quantos bilhões de prejuízo, mas na verdade a Previdência em si não tem prejuízo. E toda vez que nós pedimos uma revisão, ela tem que ser baseada na regra da contrapartida. Eu contribuí, eu posso receber. Se eu não contribuir, eu não posso receber. E esse equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial, deve sim ser respeitado em qualquer tipo de revisão ou em qualquer tipo de concessão previdenciária. Agora, quando nós estamos a falar de saúde ou de assistência, não tem como exigir uma contribuição, porque esse sistema de seguridade social ele é baseado em vários tipos de contribuição. Então, existem outros tipos de tributos que nós fazemos o recolhimento quando a gente compra uma peça de roupa, quando a gente compra comida, e assim por diante, a gente está subsidiando todo o sistema de seguridade social. E o que é importante é dizer isso. Então, a Previdência em si, ela não tem déficit. Quando a gente fala em déficit, a gente está falando de um sistema completo de seguridade social, incluído a saúde e a assistência. Estamos conversando com o Dr. Rodolfo Hammer, especialista em direito previdenciário. Bom, falando sobre quem ainda está trabalhando e começa a fazer as contas para se aposentar. Desde a última reforma da Previdência, em que a gente falou muito aqui na Jovem Pan também, muita gente chega à conclusão, olha, para eu chegar hoje no teto eu tenho que trabalhar mais, eu teria que me aposentar por idade, passando lá dos 60 anos, mesmo com 30, 40 anos de contribuição, e não pelo tempo em si da contribuição. Pela experiência do senhor na advocacia, no direito, recebendo pessoas que tentam fechar e fazer o cálculo da aposentadoria, o que hoje está mais valendo a pena, doutor? Qual é a recomendação para quem ou está em vias de se aposentar ou para quem ainda tem muito tempo de trabalho pela frente ainda? Olha, essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta difícil de ser respondida, por quê? Porque com a reforma em 2019, foi criado aí diversas regras de transição. Então, o que nós temos orientado hoje? Antes de você pedir a aposentadoria, é importantíssimo fazer um planejamento previdenciário. E o que significa o planejamento previdenciário? Fazer conta. É colocar na ponta do lápis, colocar uma régua ali na somatória, o que é mais vantajoso. Então, por exemplo, essa semana a gente atendeu
um cliente que para ele é mais vantajoso, por exemplo, a regra de transição dos 50%. O que é 50%? É quanto tempo faltava para você se aposentar em 2019. Você completa esse tempo mais 50% de pedágio. 50% é um pedágio. E por que para ele essa regra é mais importante, por exemplo, do que a regra do 100%, que não tem fator previdenciário? Porque como ele tem uma idade mais avançada, ele vai ter um fator previdenciário positivo. E o que significa isso? O fator previdenciário positivo vai dar para esse segurado uma aposentadoria maior. Então, hoje nós temos orientado da seguinte forma: antes de você pedir a sua aposentadoria, faça a conta, faça um planejamento, faça simulações, verifique se todos os seus vínculos de trabalho estão elencados no CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. E aonde você pega isso? No próprio sistema do Meu INSS. Falamos há pouco da importância de ter essa senha, esse login e senha, porque você consegue, com esse login e senha, descobrir o que o INSS enxerga de você. Então, quando você faz esse cadastro no Meu INSS, você vai ter acesso a toda a informação que o INSS tem sobre a sua vida de trabalho. E aí você consegue fazer comparativos, consegue fazer a conta de qual regra é melhor. Hoje, para você receber o teto previdenciário, que está 7.000 e, se eu não me engano, 7.087 com 22 centavos, você precisa ter, além de muito tempo de contribuição, você tem que contribuir por muito tempo. Vamos aqui calcular, no caso de um homem, 65 anos de idade, para que ele pegue uma aposentadoria sem fator previdenciário, pelo menos de 35 para cima de anos de contribuição, e as contribuições de 94 para frente, porque lembra, a regra do cálculo é de 94 para frente, pelo teto previdenciário, ou seja, ele tem que ter recebido bons salários, os salários acima do teto, para que a contribuição seja no teto previdenciário. Ainda assim, não significa dizer que ele vai receber o teto. Por quê? Porque você pega aquela contribuição, por exemplo, de 97 e atualiza para hoje e verifica se essa atualização foi vantajosa ou não. Então, a recomendação que nós temos dado é a seguinte: antes de se aposentar, faça os cálculos, veja qual é a melhor regra de transição ou direito adquirido. O que é o direito adquirido? São pessoas que já podem se aposentar ou já podiam se aposentar antes de 2019, mas não fizeram esse pedido porque ou esqueceram ou não quiseram, e hoje ela tem a possibilidade de escolher o melhor benefício. Olha que interessante, Thiago, no próprio sistema da Previdência existe uma regra falando assim: o servidor da Previdência Social deve fazer os cálculos e mostrar para o segurado qual é o cálculo mais vantajoso para ver se esse segurado concorda. Na prática, isso não acontece. Muitas vezes, até pelo acúmulo de serviço, nós temos hoje mais de 2 milhões de processos a serem analisados na Previdência Social e não há material humano para poder julgar esses processos rápidos, analisar esses processos de forma rápida, e esse acúmulo vai sempre crescendo. Não existe um mecanismo ainda, a não ser que se nós tenhamos concurso público para trazer mais pessoas para que esse benefício, essa análise de benefício seja mais rápida. Mas o que a gente tem orientado? Então, faça o planejamento e o servidor deveria, segundo a própria instrução normativa do INSS diz, fazer os cálculos e apresentar. Por exemplo, olha aqui, Thiago, a sua aposentadoria com a regra 1, ela vai te dar R$3.000 de renda. Pela regra 2, ela vai te dar R$4.000. Pela regra 3, ela te dá um salário mínimo. Qual você quer? Mas essa opção, infelizmente, não é dada, e aí faz com que as pessoas busquem outros meios, elas busquem esse planejamento através de alguém especializado na área, que hoje é a nossa recomendação, ela tem que fazer para que ela não perca, né? Nós pegamos já casos aqui, Thiago, que a gente verifica prejuízos aí acima de R$1.000. A pessoa poderia receber com R$1.000 a mais, está recebendo menos, claro, porque a escolha foi uma escolha ruim.
Doutor, e qual que é a recomendação? A gente volta a falar, né, sobre a pandemia na nossa primeira pergunta aqui no nosso programa. E, inclusive, muita gente perdeu o emprego, muita gente virou PJ, muita gente foi para outras áreas. E esse período talvez a pessoa deixou de contribuir ou tentou continuar contribuindo mesmo sendo um autônomo. Qual é a recomendação para essa pessoa para que lá na frente ela não sinta falta desses meses ou até desses 2 anos de pandemia? É uma outra coisa muito importante. Com a questão da pandemia, do coronavírus, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego. E aí aquela pessoa que era CLT, ou seja, era empregado registrado, ela precisa sobreviver. E ela começa, então, a produzir alguma coisa, a vender alguma coisa pela internet. A gente está vendo hoje que a internet tem sido um grande, vamos dizer assim, um grande salvador aí dessas famílias, né? Mas essa pessoa acaba, se não contribuir para o INSS, ficando desprotegida. E aí, se acontecer algum acidente, algum risco nesse meio do caminho, essa pessoa acaba não deixando nem pensão, nem recebendo um auxílio incapacidade. Então, o que a gente também tem orientado para essas pessoas que eram registradas, ou seja, tinham emprego e hoje não tem mais e são empreendedoras, são trabalhadores que a gente chama por conta própria, né, o autônomo. Ele precisa, a primeira coisa que ele precisa ver, fazer no INSS é atualizar os seus dados e fazer essa informação. Olha, ele era empregado, agora está desempregado, ele vai passar a contribuir, por exemplo, como um contribuinte individual. Quem é um contribuinte individual? É aquele que trabalha por conta própria, aufere renda, ou seja, ele consegue ter uma renda mensal e sobre aquela renda ele contribui para a Previdência. Muitas pessoas abriram um MEI, que é o microempreendedor individual. Aí com o MEI também, ela faz a prestação de serviço e paga a guia da Previdência, tendo direito a todos os benefícios da Previdência Social. Quais são esses benefícios? O auxílio incapacidade, a aposentadoria por idade, a pensão por morte, porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa, ela tem aí um seguro. A Previdência Social, ela é um seguro social em que você precisa estar pagando regularmente para ter direito a esse benefício. Você não pode deixar de pagar. Ou, se deixar de pagar, o período que você pode aí deixar de pagar e ainda receber qualquer benefício é de 1 ano. Então, o que é importante? Essas pessoas, por conta da pandemia, que perderam aí o emprego, que elas voltem a contribuir e essa contribuição, seja ela como contribuinte individual, que é aquele que trabalhou e oferiu renda, ou como facultativo. O facultativo é aquele que não tem obrigação de pagar, mas ele quer pagar só para não perder o vínculo com a Previdência. Isso é muito importante. Por quê? Porque com esse vínculo, ele pode, se acontecer algum infortúnio nesse meio, receber um benefício da Previdência Social. E, Tiago, vai fazer muita diferença lá na frente, né? Hoje nós temos aqui pessoas de 89 anos que faltam aí 4 meses, 5 meses para se aposentar e a gente tem que continuar contribuindo. Ela já tem 89, 90, tem uma cliente de 94 anos que está faltando 2 meses para se aposentar porque ela não contribuiu lá atrás, tem que contribuir agora. Então, isso sempre joga a aposentadoria mais para frente. É importante nunca deixar de pagar, porque o INSS, por pior que as pessoas falem, por mais mal falado que seja, ainda é um sistema que funciona muito bem, paga em dia as aposentadorias e pensões, e as pessoas têm aí sido, inclusive, o provedor de toda a família. Nós vemos hoje que durante a pandemia, quando não tinha emprego, foram os avós, foram os aposentados, foram os pensionistas que conseguiram manter aquela família de pé, fazendo toda aí a sua despesa básica do mês. Doutor Rodolfo, olha, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, pelos esclarecimentos. Certamente, muita gente que está nos acompanhando tirou as dúvidas sobre a aposentadoria, a previdência. Um bom trabalho, até a próxima, um grande abraço. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. O Jovem Pan tem feito um trabalho incrível, seja no rádio e agora na TV. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com o Dr. Rodolfo Hammer, que é advogado, especialista em Direito Previdenciário e mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Para você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a programação da TV Jovem Pan News. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.